Então, boa noite, amados, queridos irmãos da Shalom e toda a igreja em Belém e outros que estão espalhados ao redor do Brasil. O que nós havíamos prometido, queremos nessa noite cumpri-la, que é estudar um pouco a palavra e poder te abençoar em nome de Jesus. Amém? Queremos fazer isso regularmente, uma vez por semana, e tenho certeza que irá te abençoar, irá te edificar, porque Deus é um Deus extremamente fiel e abençoador. A palavra que eu tenho para nós hoje é uma palavra que está lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa palavra o Espírito Santo colocou no meu coração porque creio que os dias são extremamente maus e nós temos que aprender a ter um pouquinho de prudência em nossas vidas para a glória do Senhor Jesus. A primeira coisa que eu quero te falar hoje é que a primeira parte desse tema, desse texto é vigia e ora. Vigiar e orar. Por que é extremamente importante vigiar? Porque quando vigiamos, é quando queremos cuidar de algo de muito valor, a gente coloca vigia, a gente coloca alarme, a gente coloca segredos, sabe aquele alarme de carro, aquele senha do banco, é porque nós estamos de certa forma vigiando porque nós temos algo de grande valor, então não queremos perder. Então, vigiar é algo, vigiamos porque aquilo que estamos guardando, protegendo é algo de grande valor. E nós temos que aprender a fazer isso. Por isso que em nossas vidas espirituais é tão importante que a gente tenha um espírito de vigilância daquilo que acontece ao nosso redor. Lá em Mateus 24, capítulo 24, versículo 42, Jesus fala assim: portanto, olha só, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Do quê? Do arrebatamento, da volta do senhorio de Cristo. Então ele diz, olha, portanto, por causa disso, porque o Senhor vai voltar, vigia, te aperceba de que as coisas ao teu redor podem iludir a sua vida, então você precisa, na verdade, vigiar. Filipenses capítulo 4, versículo 2 diz assim: perseverai em oração. Essa é uma palavra de Paulo, né? Terminando o livro de Filipenses, ele diz: perseverar em oração, vigiando com ações de graça. Agora aqui ele diz assim, olha, vigia louvando a Deus, sendo grato por todo o livramento, sendo grato por toda obra de Deus na sua vida, a maneira como Deus está cuidando. Vigia a sua língua, vigia o que você pensa, vigia onde você vai, vigia. Então, a bênção de Deus, ela nos edifica, mas eu preciso aprender a vigiar, guardar aquilo que Deus tem colocado na minha vida. A segunda coisa nesse texto, e talvez uma, claro, leva a outra, a primeira é vigia e ora, mas a segunda é para que não entreis em tentação. E me veio à mente aquela ideia de que tentação é como abrir umas comportas. Quando você abre uma comporta de uma represa, de um tanque, é tão difícil depois fechar as comportas. Por isso que é importante que a gente aprenda a não abrir, não permitir que a tentação comece a tomar espaço em nossas vidas. Outra coisa, tentação é como entrar num terreno minado. Uma vez que você entrou, aliás, a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz assim que um abismo chama outro abismo. Do que a Bíblia está falando? Que você pode, muitas vezes, escapar de uma tentação e cair em outra. Qual é o segredo, pastor? Como é que a gente pode se livrar ou não permitir que a tentação tenha tanta força em nossas vidas, né? Claro, Jesus já deu aqui a palavra, ele diz vigia e ora. São duas coisas extremamente importantes, mas
Mateus capítulo 6, versículo 3, ele diz assim, na oração do Pai Nosso, ele diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Não me deixe. Eu preciso da ajuda de Deus, porque o inimigo é sagaz. O inimigo, ele é sedutor. O inimigo ele coloca armadilhas. Como eu posso, pastor, me desvencilhar, não cair nisso? Clamando a Deus para que Deus te livre de toda e qualquer tentação. Tiago capítulo 1, versículo 13 e 14, é uma coisa interessante, porque ele fala assim, só um pouquinho, Tiago 1,13 diz assim: não digas, é uma palavra de Deus para nós, não digas, sou tentado por Deus, está no capítulo 1, versículo 13. No 14 ele diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Não diga, Deus está me tentando. Deus não tenta ninguém. Aleluia. Porque Deus é bom. Tentação é coisa ruim. Deus não vai tentar ninguém. Agora, ele diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que é a cobiça? É querer ter aquilo que legalmente eu não posso ter. Querer ter aquilo que Deus não me mandou ter. É olhar para o quintal do vizinho. É olhar para aquilo que Deus não deu a mim. E cobiçar. Por isso que o inimigo, ele arma ciladas, porque pessoas recebem palavras do inimigo diariamente. Faça isso, deseje isso, queira isso. Um pouquinho só não faz mal. E a gente vai dando aquele espaço na vida. No versículo 15, diz assim, Tiago 1,15, ele diz assim: a cobiça, depois de ser concebida, ela concebe o pecado. Eu cobicei, eu fui seduzido pelo valor errado, eu permiti que isso dominasse o meu coração e isso me levou a praticar o pecado. Por isso que tem crente que diz assim: pastor, não sei o que aconteceu, eu estava lá de boa e eu estava bem, mas de repente, eu não sei o que aconteceu, fui levado a pecar. Não. Por isso que Jesus usa uma expressão que ele diz assim: a boca, por exemplo, fala do que está cheio o coração. Fala do que está lá dentro. Se está lá dentro é porque você deixou entrar lá dentro. Então, quando ele fala nesse tema, ele diz assim: para que não entreis em tentação. Pastor, eu passo muita luta, imoralidade, cobiça de dinheiro, eu passo muito problema, muita vontade de falar palavrão, é porque você entrou em tentação. Quando os princípios do reino de Deus, eles são fortes em nossas vidas, a gente nem entra, nem se permite entrar na tentação. Eu faço muito isso na minha vida. Eu vigio, por exemplo, está passando um filme, eu vejo que vem cena ruim, eu já pego o controle na minha mão, mudo, espero um pouco para depois voltar, porque se eu começar a olhar, eu vou cair em tentação. Isso vai ser uma luta para mim. Por que eu vou entrar em luta? De algo que eu sei que eu não devo praticar. Então ele diz: vigia e ora para não entrar em tentação. Terceiro ponto, ele diz assim: o seu espírito, na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E isso me remete lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz: andai no espírito e jamais, a palavra jamais é jamais mesmo, nunca, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no espírito. Qual é o segredo de a carne não vencer os meus apetites, não se tornar dominadora dos meus apetites? Ande no Espírito. E quando ele fala andar no Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus. Anda com Deus, tenha comunhão com Deus, se relaciona com Deus e naturalmente você vai ter vitória sobre a carne. Então, se a carne é fraca,
fuja. Quando eu digo, quer ver, vamos fazer uma analogia. Se você vai ficar dependurado numa corda, eu fui, uma vez meu filho Alcizinho estava liderando no Palavra da Vida, um acampamento, e eu fui lá para visitá-lo e ele estava liderando onde se fazia rapel. Aí eu subi lá para falar com ele e ele disse, desce pelo rapel. Eu disse, joia, eu vou descer pelo rapel. A cordinha dessa finurinha. Quando eu coloquei meu corpo para trás, 18 metros de altura, minha alma gelou. Porque eu olhei a espessura daquela cordinha e disse, meu Deus, isso não vai... Mas se ela foi testada antes, ela deve aguentar. E lá vou eu descendo, afrouxando aquela corda e descendo, e meio assustado, porque eu nunca tinha feito aquilo. E pensando, essa corda pode ser muito fraca, mas graças a Deus não era. Agora, se você sabe que a corda é fraca, por que colocar a tua vida lá? Pense assim também em relação à carne. Se a carne é fraca, não dê lugar à carne. Se a carne é fraca, ela cai. Evite o segundo olhar, evite palavras ofensivas, imoralidade, sujeira, evite conversa torpe, foge, sai, não veja filmes que te corrompem, não veja situações que te corrompem, coloca seu coração em Deus, para que você possa ter vitória. Em outras palavras, não alimente a carne e ela vai se tornar dominada. Mas se você alimentar a carne, ela vai se tornar tão forte que ela vai dominar a sua vida. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, não alimente a carne na sua vida. Voltando lá, então, em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não queira entrar em tentação. Faça isso vigiando e orando para a glória do Senhor Jesus. É importante que você aprenda a vigiar, aprender a não entrar naquilo que vai derrubar a sua vida, que vai complicar a sua vida. Amém? Faça isso diante de Deus, como a Bíblia diz, e você vai ter vitória em nome de Jesus. Quero orar por você rapidinho. Pai, em nome de Jesus, eu coloco todos aqueles que estão me ouvindo, que passam momentos de luta, de tentações. Pai, ajuda-os a se alimentar do Senhor e vencer o pecado, o diabo e o mundo com a graça do Senhor, com o poder do nome de Jesus. Que essa vitória venha sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Semana que vem vamos estar aqui de novo e queremos ter um tempo abençoado. Qualquer informação, qualquer pergunta, é só procurar Igreja Shalom Belém. Estaremos prontos para te atender, para te ouvir e quem sabe ministrar a sua vida. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.